Fala galera, professor Fábio Araújo, estamos aqui hoje na nossa sequência de vídeos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terminologia em custos. Terminologia, o que quer dizer terminologia? Quer dizer os termos, as palavras que são utilizadas em contabilidade de custos. Então, na área de custos, no departamento de custos, quando se estuda custos, esses termos são muito utilizados, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a terminologia em custos. Primeira coisa, custos, contabilidade de custos. O que é custos? O que trata a contabilidade de custos? Como nasceu a contabilidade de custos? Bom, essencialmente a contabilidade de custos nasceu na era mercantilista, lá no século XVIII, quando a produção ainda era artesanal. Com a produção artesanal, não precisava de muito estoque, então as artesãs faziam seus produtos todos manualmente, então elas não precisavam aí de muitos estoques. Na verdade, o pouquinho que ela tinha em casa era suficiente para dar conta da sua produção. Com a chegada das máquinas a vapor lá na Revolução Industrial, começou-se a produzir em grande escala. Começou-se a produzir muito. O que é produzir em grande escala? Produzir muito e produzir rápido. Com a chegada, então, das máquinas a vapor, quando começa a se produzir rápido, precisa, então, de grande estoque. Precisa de estoque para atender essa produção rápida. E foi assim que nasceu a contabilidade de custos. Nasceu para controlar os estoques na produção em grande escala. Por isso que ela nasceu, para fazer o controle mais rígido de toda a matéria-prima que chegava, toda a matéria-prima que era armazenada, fazer o controle lá do processo de produção, depois que a matéria-prima se transformava em produto acabado, virava estoque de novo, ia para o estoque das empresas, esperando para vender. E a contabilidade de custos era responsável por gerenciar, por controlar esses estoques. Foi para isso que ela nasceu. Só que, com o passar dos anos, a contabilidade de custos ela foi se aprimorando, ela foi se ampliando, foi criando aí novos horizontes. E aí ela foi gerando cada vez mais informações úteis aos tomadores de decisão. E aí a contabilidade de custos passou a ser uma ferramenta indispensável para a tomada de decisão. Ela passou a ajudar no controle e na organização, no controle e na decisão aí dos tomadores de decisão, para que ela se tornasse uma ferramenta própria, uma ferramenta extremamente útil. Hoje ela serve para controle e decisão. São aí as duas novas atribuições que a contabilidade de custos serve, não é? E quando a gente fala custos, a maioria das pessoas acha que tudo é custo, né? E não é bem assim. Custos tem aí uma classificação. Afinal de contas, o que é custo? Custo é um gasto. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que custo é um gasto. E o que é um gasto, professor? Você pode estar se perguntando. O que é um gasto? Deixa eu começar aqui pelos gastos, então. Gastos. O que você entende por gasto? Gasto é tudo aquilo que você faz com o intuito de comprar alguma coisa, de comprar um serviço, comprar um produto. A gente pode dizer que gasto é um sacrifício financeiro. Um sacrifício financeiro que a empresa arca para obter produtos ou serviços. Toda vez que a empresa paga por um produto, paga por um serviço, então ela tem um sacrifício financeiro. E a esse sacrifício financeiro, que é o ato de ter que pagar em dinheiro, ou uma promessa de dívida, uma promessa de pagar no futuro, o ato de ter de pagar financeiramente é considerado um gasto, um sacrifício financeiro. Então, gasto a gente entende como conceito que é um sacrifício financeiro que uma empresa tem para comprar produtos, serviços ou produzir produtos e serviços, tá? Isso é um gasto. Os gastos, eles são classificados de várias outras formas. A primeira delas é que o gasto é um investimento. Tá? Deixa eu colocar para cá. Fazer uma linha aqui. Então, gasto é um investimento. Toda vez
que a empresa gasta com o intuito de fazer um investimento, de obter um retorno lá na frente, então ela investe um dinheiro agora para ter um retorno lá na frente, isso é chamado então um gasto que se torna um investimento, é classificado como um investimento. Por exemplo, a empresa pode comprar uma obra de arte, hoje por um preço, e amanhã depois vender por outro. A empresa pode comprar uma máquina que vai auxiliar no seu processo de produção e vai aumentar a produtividade da empresa, isso também é um gasto. Pode comprar um veículo, tantas outras investimentos que a empresa pode fazer, desde que ela tenha o intuito de obter retorno no futuro. Se tem esse intuito, obter retorno no futuro, então isso é considerado um investimento. Junto com o investimento, os gastos também são classificados como despesas. O que é uma despesa? Despesa é tudo aquilo que a empresa gasta, mas que não tem ligação com a sua produção, não tem ligação com o seu processo produtivo. Então, o que ela gasta no departamento administrativo é uma despesa, o que ela gasta no departamento de vendas ou comercial é uma despesa, o que ela gasta de despesas financeiras, né, de custos financeiros, gastos financeiros que ela tem, também são considerados como despesa. Tá? Então, as despesas elas podem ser administrativas, podem ser de vendas e podem ser também financeiras. Todas essas são despesas. Então, o salário do pessoal da contabilidade, por exemplo, é uma despesa. O salário do pessoal de compras é uma despesa. O salário do RH. Então, todo departamento administrativo é considerado uma despesa. O salário do pessoal de vendas, os gastos que se tem para vender com veículos, com gasolina, com seguros do departamento de vendas, tudo o que é gasto no departamento de vendas é considerado uma despesa. Despesas financeiras, juros que a empresa paga pelos seus financiamentos, todos os gastos financeiros também são considerados despesas. Tá? Junto com as despesas, nós temos também, classificado como gasto, uma perda. Perda também é um custo. Perda também é um gasto, né? Perda é um gasto. E o que é perda? O que a gente pode entender por perda? Perda é quando a gente consome um bem ou um serviço de forma anormal, de forma involuntária, simplificando, de forma errada. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e gastar ela todinha aqui na lousa, dando aula, isso seria uma perda? Não. Não é uma perda porque ela foi feita para isso, ela foi feita, essa caneta, ela foi feita para ser gasta aqui na lousa, dando aula, para escrever, para passar conteúdo. Foi para isso que ela foi feita, para ser gasta sendo usada na lousa. Então isso não é uma perda. Passa a ser perda se eu pegar essa caneta, novinha, do jeito que ela está, pegar ela e jogar ela no lixo. Joguei ela no lixo, foi para isso que ela foi feita, para ser jogada no lixo? Não. Então quando você gasta alguma coisa de uma forma pelo qual ela não foi feita para isso, isso é uma perda. Imagina um giz, se você pegar um giz, escrever na lousa o giz inteiro, explicando, dando aula, perdeu o giz? Não, não perdeu o giz, porque ele foi feito para isso, não é? Ele foi feito para ser gasto na lousa. Agora, se eu pego um giz inteiro e joga no lixo, quebra em pedacinhos e joga no lixo, ou seja, ele não foi feito para isso, então foi gasto de uma forma errada. Imagine lá na empresa, você recebe uma mercadoria, uma sexta-feira à tarde, você recebe uma mercadoria, põe a mercadoria lá no estoque, vai embora tranquilamente, passa o final de semana, durante o final de semana chove muito, começa a ter uma goteira no teto, molha toda a sua mercadoria. Quando você chega na segunda-feira, sua mercadoria está toda molhada. Imagina um estoque de embalagens, por exemplo, está lá todo molhado, encharcado, porque choveu o final de semana inteiro e aí molhou tudo. Vai dar para usar aquela embalagem toda molhada, toda encharcada? Não vai ter como. Foi para isso que a embalagem foi criada, para ser molhada? Não. Ela foi criada para que ela pudesse embalar o nosso produto. Então, o que eu vou ter que fazer com essa embalagem? Vai ter que jogar tudo fora, porque não serve mais para nada. E ela não foi criada para ser jogada fora. Né? Então, por isso que é uma perda, porque ela vai ser usada de uma forma anormal, de uma forma que não foi feita para isso, né? Que a gente costuma dizer que ela é usada de uma forma involuntária. Tá? Então, tudo aquilo que você usa de uma forma involuntária, de uma forma normal, de uma forma errada, é considerado uma perda. Tá?
Tá ali a perda, os investimentos, faltou falar o quê? O desembolso. O gasto também é um desembolso. Ora, professor, o que é um desembolso? Desembolso é o ato de tirar do bolso. Toda vez que você tira do bolso para pagar um gasto, seja qualquer um desses, então este é considerado um desembolso. De uma forma bem simples, o pagamento de um bem ou um serviço que a empresa adquiriu para atender aí as suas necessidades. Tá, professor, o senhor falou e não falou o que é custo. Deixei custo para o final, tá? Então, o que a gente vai entender como custo? Então, gasto também é um custo. Os gastos são custos, só que para ser chamados de custos, eles têm que ser realizados diretamente no processo produtivo da empresa. Tudo aquilo que você gasta no processo produtivo da empresa, este é chamado de custo. Por exemplo, o salário do pessoal que trabalha na área produtiva da empresa é um custo. A energia elétrica gasta no processo produtivo da empresa é um custo. Matéria-prima para fazer o produto é um custo. Tudo que você gasta no seu processo produtivo, na atividade produtiva da empresa, isso é chamado de custo. Por quê? É melhor classificar como custo porque todos esses gastos voltados à produção do seu produto ou do seu serviço é chamado de custo porque eles vão ter que fazer parte do produto, né? Eles serão agregados ao produto. Então, se você gasta lá energia elétrica, manutenção, aluguel, água do processo produtivo, alimentação do pessoal, salário do pessoal, os encargos sociais dos funcionários que trabalham no processo produtivo, é considerado custo. O que você precisa entender? Você precisa entender que tudo que eu gasto no meu processo produtivo é considerado custo. Tudo que você gasta fora do seu processo produtivo é considerado uma despesa. Por exemplo, imagine uma sala de aula, uma faculdade, e aí o salário do professor. O salário do professor é um custo ou é uma despesa? Primeira coisa que você tem que pensar, qual é a atividade principal da faculdade? Não é ministrar aulas? Oferecer serviços educacionais? Então, tudo que ela gasta para oferecer esse serviço educacional é um custo. Lá na sala de aula da sua faculdade, por exemplo, o salário do professor é um custo ou é uma despesa? Professor, deixa eu pensar. É um custo. Por que é um custo? Porque o professor ele está diretamente ligado ao processo de produção. Se não houver o professor ali, a atividade acontece? Não, o processo para. Se não houver o professor, o processo para. Se o processo para, o processo de produção da empresa, na atividade principal. Se o processo para, então isso é considerado um custo. Agora imagina o salário do pessoal da portaria da sua faculdade. O pessoal lá da portaria. É considerado um custo ou uma despesa? Neste caso, o pessoal da portaria é considerado então uma despesa. Eles não estão diretamente ligados ao processo produtivo. Imagina só, se o porteiro faltar, vai deixar de ter aula? Não. Se o porteiro faltar, a atividade principal da empresa vai continuar normalmente. Então, se a atividade da empresa continuar normalmente, aquilo que faltou é considerado uma despesa. Outro exemplo, a bibliotecária e o pessoal que trabalha na biblioteca é considerado um custo ou uma despesa? Nesse caso, o salário do pessoal da empresa é considerado uma despesa. Se a bibliotecária faltar, se a auxiliar de biblioteca faltar, o processo de produção vai parar? Quer dizer, vai deixar de ter aula? Não. Se não vai deixar de ter aula, então é considerado uma despesa. Agora imagine você que tem aula à noite. Se você tem aula à noite e aí você está lá tendo aula, de repente acaba a luz. Acabou a luz, fica tudo escuro. Acabou a luz, tem condições na escuridão de continuar a aula, de continuar o processo administrativo da empresa? Ah, professor, não dá, né? Na escuridão não dá. Pois é. Se ao faltar aquele custo, aquele gasto, o processo de produção parar, este é chamado de custo. Se ao faltar aquele gasto e o processo de produção não parar, este é chamado de despesa. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, tá? Então, aqui nós temos todos os tipos de gastos. Perda, despesas, conforme já expliquei para vocês, investimentos, desembolso e custos. É nesse carinha aqui que a gente vai estudar. Nesses custos
que a gente vai perder aí um pouquinho mais de tempo, tudo bem? Os custos, meus queridos, eles têm ligação direta com o estoque da empresa, principalmente para aquela empresa produtora. O que é uma empresa produtora? Aquela que fabrica alguma coisa, aquela que compra matéria-prima, transforma essa matéria-prima num produto acabado e vende esse produto acabado. Onde que os custos aparecem, professor? Elas aparecem em dois lugares, depende da situação, tá? Os custos, eles podem aparecer no balanço patrimonial, como podem aparecer também na DRE. O que é o balanço patrimonial? É a demonstração que mostra aí todo o patrimônio da empresa, não é isso? E como é que os custos vão aparecer no balanço patrimonial? Por meio dos estoques. Tá? Então, os custos, eles são vistos no balanço patrimonial dentro dos estoques. Por exemplo, matéria-prima. Você comprou matéria-prima. Matéria-prima é considerado um custo porque ele vai lá, faz parte diretamente do processo de produção, não é? Feito isso, lá você tirou a matéria-prima do estoque, desceu para o seu processo de produção, transformou. O ato de transformar vai gerar aqui alguns gastos. Você tem mão de obra, você tem energia elétrica, você tem matéria-prima, você tem outros gastos envolvidos no seu processo de produção. Depois de juntar todos esses gastos, forma o seu produto acabado. Formou o seu produto acabado, para onde ele vai? Vai para o estoque de novo. Enquanto esse produto acabado está com você, ele é considerado estoque, porque você não vendeu ainda. Você produziu, gastou para produzir, mas não vendeu ainda, não é? Ao vender essa mercadoria, esse produto acabado, ele deixa de ser estoque. Quando você vende, sai do seu estoque, na verdade, sai do seu estoque para você entregar para o seu cliente. Ao vender para o seu cliente, ele deixa de ser estoque e passa a ser o quê? Passa a ser chamado de custo. E lá na DRE, ele pode aparecer de três formas. Ele pode aparecer como custo do produto vendido, ele pode aparecer como custo da mercadoria vendida, ou ele pode aparecer como custo do serviço prestado. São as três formas que o custo pode aparecer na DRE. Custo do produto vendido é para aquelas empresas que são as indústrias, as que fabricam, as que geram um produto, as que realmente produzem um novo produto. A partir de uma matéria-prima, transforma em um novo produto. Por isso que é chamado custo do produto vendido. Já as empresas comerciais, que é uma empresa comercial? Aquela que não fabrica nada. Do jeito que ela compra um produto, ela revende. A esse produto que ela compra, ela dá o nome de mercadorias, porque ela não transforma. Então, ela compra um produto de uma empresa, de uma indústria, de alguém que fabrica, e revende esse produto do mesmo jeito que comprou, não é? Aí esse produto ela chama de mercadoria. Quando ela vende esse produto, então é chamado de custo da mercadoria vendida, tá? E CSP, para a empresa prestadora de serviço, tá? A empresa prestadora de serviço, então, é o custo do serviço prestado. O quanto ela gastou para realizar aquele serviço. Tudo bem? Por enquanto é só. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar das classificações de custos. Espero você lá. Beijo nas crianças e até a próxima.